Hoje eu vou trazer dois conceitos de dois livros para te mostrar, primeiro, por que essa ideia de ficar olhando para o nicho ela é completamente desnecessária. Segundo, a forma correta de olhar para as coisas. E terceiro, uma aplicação prática para moldar o seu discurso para, com ele, convencer as pessoas de que você tem o que elas querem comprar e assim conseguir vender, evidentemente. Esse vídeo é patrocinado pela Hosting, eu já vou falar dela. Então, nós vamos trazer conceitos de dois livros. O primeiro conceito que eu vou trazer é deste livro que está no meu Kindle aqui, ó. É um livro que se chama Liberalism Against Liberalism. Liberalismo contra liberalismo. É um livro de um cara analisando duas linhas de pensamento liberal e comparando elas, porque ele diz que elas são discordantes. E este livro aqui é o livro O Diário de um CEO. Esse cara tem um canal bem grande aqui no YouTube, deve ter uns 5 milhões de inscritos esse canal. É um podcast. E ele traz um conceito prático aplicável para o nosso discurso. Vamos começar por esse daqui, porque isso aqui vai arrumar a nossa cabeça. Aqui no livro ele vai apresentar o que é o pensamento do Ludwig von Mises, beleza? Então você concorde ou não com ele, não importa, porque só nos interessa este pedaço do pensamento, que é o seguinte, ele diz assim, tá? Que o Mises considers as an exterior requirement, or rather, não vou ler em inglês esse negócio. O Mises considera um pré-requisito para a ação, assim, ó, para você agir, ele considera que existem dois pré-requisitos. O primeiro é a percepção subjetiva de insatisfação e o segundo é a consideração de algumas coisas como recursos para atingir um fim. Vamos entender isso aqui. Basicamente o que ele está dizendo é, para você agir, você precisa perceber uma insatisfação na sua vida, ou seja, você tem que perceber, entendeu? Não adianta eu te falar, você tem que encontrar. E você precisa encontrar os recursos para solucionar essa insatisfação. Então, basicamente eu olho para a minha vida e eu falo, isso aqui está me incomodando. Agora eu preciso de algum recurso para solucionar esse problema. Isso é o que leva a gente a agir de acordo com esse parágrafo super simples, entendeu? Aí, agora nós vamos entender o seguinte a partir disso. A maioria das pessoas que chega para falar comigo, elas chegam em termos assim, Elton, eu adoro estudar marketing e comportamento. Ou Elton, eu adoro estudar psicologia e jornalismo. Eu adoro estudar desenvolvimento pessoal e hábitos. Elas partem do que elas adoram estudar, ou seja, elas tentam encontrar um nicho para começar a criar o seu negócio na internet. Esse raciocínio está errado, ele não funciona. Por quê? Porque um negócio, ele é a solução de uma insatisfação. Ou seja, um negócio é o fornecimento dos recursos para que as pessoas solucionem uma insatisfação. Isso é um negócio. Então você não cria um negócio a partir de um nicho que você gosta ou de um tema que você gosta de estudar. Meu filho está vindo aqui, ele vai aparecer no meio do vídeo. Você cria um negócio a partir de, ao identificar uma insatisfação e fornecer o recurso para as pessoas vencerem essa insatisfação. Agora, olha como é importante onde isso nos leva, tá? Só veio abrir a porta pro meu cachorro. Olha como isso daqui vai nos levar a um raciocínio muito melhor do que ficar procurando um nicho. O seu trabalho, se você quer ter um negócio, se você quer ser um empreendedor, seja na internet, seja onde você quiser, é identificar insatisfações das pessoas. Veja, o jeito mais fácil de fazer isso é identificar as suas próprias insatisfações, na minha opinião. Por quê? Porque nós somos pessoas muito egoístas. Existe um livro bem legal, que eu recomendo muito que você leia, se chama Dois Amores, Duas Cidades, do Gustavo Corsão. Será que vai pegar o foco aí? Não vai, né, meu? Olha só que coisa bizarra, não pega o foco. Enfim, existe esse livro, Dois Amores, Duas Cidades, em que ele mostra que o homem atual é muito mais egoísta do que antigamente.
Como nós somos muito mais egoístas do que antigamente, a gente só fica olhando para o nosso próprio umbigo, a gente tem muita dificuldade em compreender as pessoas, nós não nos interessamos por elas, nós não fazemos perguntas suficientes, nós não temos o que nós vamos chamar aqui de interesse genuíno. Normalmente os nossos interesses nas pessoas são só interesses para conseguir as nossas próprias coisas. Então, nós estamos numa geração em que é muito difícil você perceber a insatisfação dos outros, porque você só está preocupado com a sua insatisfação. Por isso que eu falo, é muito mais fácil você partir das suas insatisfações, seu conteúdo, procurar os recursos para solucionar as suas insatisfações e, a partir daí, explicar, ensinar, apresentar esses recursos para as pessoas para que elas solucionem as insatisfações delas, que serão as mesmas que as suas. Tu entende? Meu filho vai aparecer aqui no vídeo agora porque ele entrou aqui, tá bom? Tá tudo certo. Então, veja só. Esquece a ideia de nicho, esquece a ideia de o tema que você gosta. Tanto faz o tema, tanto faz o nicho, isso pouco importa. Eu não quero, obrigado, meu amor. O que eu quero... depois você pode brincar. Brinca com ele enquanto o papai grava o vídeo, tá bom? O que nós temos que olhar é para a insatisfação que nós temos e fazer uma pergunta. Como eu soluciono essa porcaria? E a partir dessa pergunta, você vai encontrar ações ou meios para atingir um determinado fim. Veja, por exemplo, eu sei que todos nós sabemos, é uma insatisfação do brasileiro dinheiro. Nós estamos sempre ferrados de dinheiro e a inflação está sempre comendo nosso dinheiro. Então nós estamos sempre insatisfeitos com isso. Eu tenho um recurso que te ajuda a ter mais dinheiro. Qual o recurso? A construção de um modelo de negócios na internet. Usando a internet como escala, porque é a maior escala que existe hoje. Este modelo de negócio chama-se One Person Business. Isso já é uma introdução para este conceito que eu vou te apresentar agora. O One Person Business é um modelo de negócio para você fazer tudo sozinho de dentro de casa. Eu tenho um link na descrição aqui para você conhecer meu projeto, que é uma formação completa em One Person Business. Eu percebi essa insatisfação primeiro em mim, eu achei a solução para a minha vida e agora eu apresento a solução depois de 5 anos aplicando a minha vida, eu apresento para os outros. E os outros aplicam e funciona. Por que funciona? Porque eu já validei e eu já compreendo como faz isso. O One Person Business é um nome que ele explica este modelo de negócio, ou ele explica não, né? Ele só nomeia, é um nome que nomeia, né? Muito bom. É um nome que determina qual é o modelo de negócios que eu vou te explicar, ou que eu te explico ao longo dos vídeos, e que é fundamental para o meu conteúdo dar certo. E também é um motivo de não dar certo para muitos que tentam me copiar. E o motivo está neste livro. No capítulo 11, na verdade ele apresenta várias leis, né? Então ele chama de lei. Cada capítulo é uma lei, são 33 leis. A lei 11, ele apresenta um... Eu vou lendo e vou te explicando. Ele diz o seguinte, existe um conceito chamado habituação. A habituação é uma característica neurológica de nascença que nos ajuda a focar no que importa e a ignorar as coisas que não exigem concentração urgente. Grava esse conceito, habituação. Você vai ignorar tudo que não exige sua atenção urgente. O nome é bom porque, por exemplo, você está pedalando. Você não fica pensando em empurrar e puxar o pedal. Você só pedala. Por quê? Habituação. O seu cérebro está poupando energia e ele está ignorando este ato que ele já está habituado a fazer. Quer ir lá com a mamãe? Leve isso daqui lá para ela. Não quer ir? Então tá bom. Só não fica na frente da câmera aqui, tá bom? Não quero que ele fique na frente da câmera, você ficar vendo ele, entendeu? Então, isso é a habituação. Aí, ele apresenta um segundo conceito, deixa eu ver onde que está explicado este conceito, que ele chama, é uma forma de habituação que ele chama de saciedade semântica. Essa sacada é muito boa, cara. Saciedade semântica. Então ele pega aqui, por exemplo, ele começa o capítulo com a palavra pai. Não sei se você consegue ver aqui. Ó, tá vendo? Pai, 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 pai. Fica repetindo uma palavra. Pai, 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 pai. Você vai ver que em algum momento, repetindo uma mesma palavra, ela perde o sentido.
essa palavra perder o sentido é o que ele chama de saciedade semântica. Você repetiu tanto que o seu cérebro criou uma saciedade. Ele ficou saciado daquela palavra, ela perde o efeito de funcionamento. Agora, isso aqui é muito importante. Então ele diz o seguinte, ó. Tendo feito... não, calma aí, deixa eu achar aqui. Você se acostuma com um termo, você se acostuma com uma palavra quando você tem um nível muito alto de exposição a ela. E o que você precisa fazer na sua vida... Deixa eu voltar para isso daqui, porque tá uma bagunça aqui atrás das câmeras que tá me atrapalhando, entendeu? Você precisa encontrar no seu conteúdo, e é isso que ele está ensinando, um nível ótimo de exposição de um termo para que ele não cause habituação, para que ele não cause saciedade semântica, para que as pessoas não se habituem a este termo ao ponto de não mais darem atenção a ele. Agora eu volto no One Person Business e por que isso funcionou para mim e não vai funcionar para quase mais ninguém depois de mim. One Person Business é um termo novo que as pessoas não usavam antes. Ele é um termo que diz algo completamente diferente do que existia? Não. Ele diz coisas muito parecidas com outras coisas que já existiam. Por exemplo, se você começar a estudar startups, você vai ver que as startups, a ideia de startup enxuta, ela tem muitas semelhanças com a ideia de One Person Business. Então nós temos dois termos que eles vão ser usados para explicar coisas muito parecidas. Eles têm suas diferenças, evidentemente. Nossa, agora meu gato me arranhou aqui. Então nós temos dois termos, é uma bagunça esse negócio. Dois termos que explicam coisas muito parecidas. Mas o termo One Person Business ainda não causou saciedade semântica. Por isso que quando eu cheguei com ele, e como eu popularizei esse termo, eu estou popularizando ele, ele é uma novidade bem-vinda. Agora vamos juntar todas essas ideias aqui. Isso aqui é muito importante que eu vou falar agora. Só um parêntese, eu preciso te falar da Hoshinger, que é o patrocinador deste vídeo. Então vou explicar a Hoshinger rapidamente. A Hoshinger é o meu servidor preferido, é o servidor que eu utilizo e também é um dos mais baratos que tem por aí com a maior qualidade. Eu recomendo que você desça aqui e pegue este plano, que é o plano recomendado Business. É o mesmo plano que eu utilizo, por quê? Quando você se inscreve ou adquire a Hoshinger, você vai conseguir um site gratuito e para você comprar um domínio, um site www.eltonluiz, você precisa pagar, mas aqui olha, domínio grátis. E você também consegue neste plano CDN grátis. CDN é o que acelera o seu site. Se o seu site fica lento, as pessoas clicam para abrir, ele demora para carregar, elas saem. Isso é um dos grandes motivos de perda de vendas na internet. Então esse plano é o melhor, R$ 13,99 por mês. Eu recomendo que você escolha ele. Pegue o máximo de tempo possível, porque aí você vai pegar o desconto pelo maior tempo possível, se não me engano é 2 anos. E lembre-se, na hora de você pagar, você coloca o meu cupom ELTON para você ganhar 10% de desconto. Muito bem. Então, vamos juntar todas as coisas que nós falamos até aqui. Primeiro, o que leva as pessoas a agir é identificar uma insatisfação e, em segundo lugar, encontrar o recurso para vencer essa insatisfação. O recurso que as leva a um determinado fim, a um determinado resultado, que é acabei com essa insatisfação na minha vida. Segundo ponto, você deve então parar de olhar em termos de nicho e começar a olhar em termos de qual insatisfação estou resolvendo. É melhor fazer isso olhando a partir da sua própria vida. Terceiro, ao encontrar uma solução, o que você tem que fazer é nomear ela, empacotar ela dentro de um termo ou termos que não tenham ainda causado saciedade semântica. Porque se você causar saciedade, se você falar de coisas que já têm saciedade semântica, ninguém vai te ouvir. É como, por exemplo, eu ficar falando de lançamento. A maioria do meu público que chegava até poucos meses atrás, hoje eu já acho que isso mudou um pouco, já estava saturado, saciado do termo lançamento. Então falar de lançamento não causa nenhum efeito novidade.
E aí, olha o que ele diz aqui. Ele diz o seguinte: no marketing, qualquer palavra ou expressão eficaz acabará sendo explorada em excesso, levando ao abuso e à perda de potencial. Então, o termo lançamento, ele foi usado e abusado e, portanto, ele já não funciona mais. Ele usa um termo aqui, que é o termo revolucionário. Ele diz assim, há um tempo atrás os caras começaram a usar a palavra revolucionário e ela tinha muito efeito. As coisas que eram revolucionárias tinham um altíssimo impacto na mente das pessoas. Só que de tanto que eles usaram a palavra revolucionário, isso perdeu o efeito. Vou te dar mais um exemplo que ele dá no livro e que a gente percebe hoje. A gente se deu conta disso ano passado, em novembro, que a Black Friday está perdendo efeito. Por quê? Porque o termo Black Friday está sendo tão batido, tão repetido, que ele está causando saciedade semântica. As pessoas estão tendo que se desdobrar, rebolar, para conseguir fazer com que os outros comprem da sua Black Friday. Porque o próprio termo Black Friday está perdendo efeito. Inclusive, as pessoas usam Black Week, Black não sei o que, em março, maio, sei lá, elas estão usando mais vezes no ano. Então está acabando com o efeito dessas palavras no marketing. Isso é normal de acontecer. No marketing, quando nós encontramos um termo, que funciona, nós repetimos tanto ele, porque ele está funcionando e a gente quer vender, que eventualmente ele vai parar de funcionar. Do mesmo jeito que eu sei que eventualmente falar você é seu nicho vai parar de funcionar e falar One Person Business vai parar de funcionar. Por que essas coisas vão parar de funcionar? Saciedade semântica. Então, nosso esforço de marketing, nosso esforço de comunicação é encontrar um termo ou termos que funcionem, usar esses termos num nível de exposição ótimo, e eu já vou falar disso, e nunca parar de procurar ou nunca parar de ir atrás de novos termos para explicar as coisas que nós queremos explicar, porque eventualmente os que nós usamos hoje vão causar saciedade semântica. Então, deixa eu só fechar aqui que estão me ligando, tá? Você vê que eu estou tentando gravar um vídeo aqui e não estão me deixando gravar um vídeo. Rapidinho. Então veja, qual que é o seu trabalho, tá? O seu trabalho é identificar a insatisfação, encontrar algo que solucione isso, nomear este algo com um termo ainda não saciado, com um termo que ainda não causou saciedade semântica, e aí usar este termo no seu conteúdo. Em algum momento este termo vai causar a saciedade semântica, você vai precisar de novos termos. Então nunca parar de procurar novos termos. E agora vem a minha opinião dentro de um último conceito que eu preciso introduzir aqui. Ele diz o seguinte, né? Existe um nível ótimo de exposição. E nós temos que encontrar como produtores de conteúdo qual é este nível ótimo de exposição dos termos, mas também de nós mesmos. E aí vem a coisa mais importante na minha opinião. Eu sou da opinião de que você tem que estar aqui todo santo dia. É por isso que eu publico vídeo todo dia. Se você não estiver todo santo dia, você não está no nível ótimo de exposição. Eu não acho que nenhuma frequência abaixo de todo dia é nível ótimo de exposição. Eu acho que é nível baixo. Veja, eu vou mostrar o gráfico que ele coloca aqui no livro para você entender. É um gráfico muito simples, né? Então ele diz o seguinte, pouca exposição, pouca atenção. Então aqui, ó, é o seguinte, quanto mais para cima, mais atenção. Então pouca exposição, pouca atenção. Eu vou aumentando a exposição, a minha atenção vai diminuindo. Então, esse gráfico é meio confuso, na verdade, né? É gosto e atenção. Entendi. Então o que ele está mostrando é o seguinte, tá? Quanto mais exposição, mais eu tendo a ganhar atenção, mais eu tendo a ganhar o gosto, mas menos eu ganho a atenção para aquilo. Então eu falo One Person Business pela primeira vez, você curte, mas eu ainda tenho pouco nível de atenção. Eu ganho muita da sua atenção, mas você não gosta do termo. Caramba, eu confundi tudo aqui, né? Presta atenção, vamos lá, eu vou arrumar isso aqui. Eu falo One Person Business pela primeira vez. Eu ganho sua atenção, porque você nunca ouviu. Palavra nova.
Só que você ainda tem pouco gosto, porque é a primeira vez que você está ouvindo, você não tem confiança nessa palavra ainda. Quanto mais eu repito, menos eu tendo a ganhar atenção, porque eu vou causando saciedade semântica. Mas mais eu vou ganhando a confiança, porque essa palavra vai ficando familiar. Não só o termo vai ficando familiar, como eu vou ficando familiar. Então, na primeira vez que você me vê, você me dá atenção porque é algo novo. Só que você não confia em mim. Por quê? Porque você ainda não me conhece, eu ainda não sou familiar a você. Então, eu preciso encontrar qual é o nível ótimo, que é isso que ele coloca no meio do gráfico genérico, entre você gostar de mim, confiar em mim e dar atenção para mim. Na minha opinião, aqui na internet, esse nível ótimo, ele está em estar todos os dias. Será que estar 2 vezes por dia é o nível ótimo? Eu não sei. Eu não sei se o ótimo é estar mais de uma vez por dia, mas eu sei que estar todos os dias está perto do ótimo. Menos do que isso, você está perdendo eficiência, você está vendendo menos, está ganhando menos dinheiro. Mais do que isso, eu não sei, porque eu nunca cheguei lá. Então, qual é a minha conclusão dessa conversa toda? Você precisa estar presente todos os dias, apresentando formas para as pessoas de solucionar uma insatisfação da vida delas. E você precisa dar nomes que são interessantes e não estão ainda na saciedade semântica para que elas te deem ouvidos. Conforme elas vão te dando ouvido, você vai conseguindo vender, porque você está vendendo a solução para uma insatisfação. Dane-se o nicho. Você é seu nicho porque você é a solução dessa insatisfação. Você tem os termos e você tem a fisionomia, o jeito, a personalidade que não causou saciedade semântica. Quanto mais genérico você for, mais saciedade semântica você causa, menos as pessoas te ouvem. Esta é a conclusão. Se você quiser aprender mais comigo sobre o Projeto Valinor, ao final deste vídeo vitorioso, clique no link da descrição para conhecer. Tamo junto.